Irmãos, graça e paz a todos. Um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Bom, vamos dar início à nossa aula em prosseguimento à nossa disciplina de política segundo a Bíblia. Hoje é a aula mais importante desse curso, desse mini curso, porque nós vamos ter uma leitura sobre a política de forma mais propositiva, Então a gente vai não somente falar no seu sentido geral e amplo, como a gente fez semana passada, mas hoje vamos dar um passo à frente para pensar como deveria ser uma política cristã, uma forma de ver o mundo a partir das Escrituras no seu aspecto político. Então essa aula é bem importante. Eu lembro aos irmãos que na primeira aula a gente falou sobre a política no Antigo e no Novo Testamento. Na segunda aula a gente falou sobre a política na história da igreja. Na semana passada nós falamos sobre os princípios bíblicos para a política. Então a gente na semana passada trouxe uma leitura bem geral daquilo que deveria nortear os parâmetros de uma política cristã. Mas foi uma aula bem, digamos assim, ampla, sem ser de forma mais propositiva. E hoje a gente vai tentar dar um passo mais propositivo. E semana que vem, que será a nossa última aula, a gente vai falar sobre a soberania de Deus e a resistência ao Estado. Então, essa aula também vai ser bem importante, que a gente vai estudar o que Calvino, em certo sentido, começou a desenvolver na época da Reforma Protestante, no que tange a doutrina da resistência ao Estado. Bom, vamos dar início então à aula de hoje. Eu peço aos irmãos que tenham toda a atenção para acompanhar o raciocínio, porque eu vou trazer algumas obras e também fazer alguns apontamentos em relação à história da igreja e dentro da modernidade, para propor uma política cristã, uma visão cristã de política, Bom, na modernidade nós fomos, em certo sentido, ensinados que a política deveria ser neutra, de que a religião não deveria ser trazido para o âmbito político, público. Mas nós falamos isso várias vezes aqui, que isso não é possível, porque não existe neutralidade. Na verdade, toda ordem social é fundamentalmente um sistema religioso. Então, antes de alguém fazer alguma coisa, tomar decisões políticas, ela tem uma forma de enxergar o mundo, tem uma forma religiosa de enxergar o mundo ou aprender o seu conhecimento sobre a realidade. Então, quando alguém afirma que o ser humano tem uma dignidade intrínseca que deve ser respeitada, isso é uma visão de mundo que tem um fundamento religioso, porque isso não pode ser provado e isso deve ser aceito como sendo verdade. E, obviamente, nesse sentido, nós temos uma influência no Ocidente, uma influência judaico-cristã muito forte, em que os 10 mandamentos e o ensino de Cristo, em geral, norteou muito daqueles valores fundamentais, morais, éticos que nós temos na modernidade e na história do Ocidente. Então, nesse sentido, toda ordem social é fundamentalmente um sistema religioso, uma forma de enxergar o mundo. Então, toda vez que alguém propõe uma ideologia, ela tem uma forma de enxergar o mundo como sendo melhor em detrimento de outra. E assume isso de forma religiosa, ou seja, de forma crida, não necessariamente comprovada. Ela propõe aquilo e seus seguidores, as pessoas que assim concordam, seguem aquela interpretação e aquelas proposições dentro daquela ideologia. E o que acontece na modernidade é que há o processo de secularização, que a gente já falou, em que, em geral, Deus ele é retirado, ou o ensino cristão, o ensino religioso eclesiástico, ele é retirado do cenário público e há uma separação entre igreja e Estado, e isso é importante, mas que também representou, quando o secularismo avançou, deixou de ser só uma noção de laicidade para se tornar um laicismo, em que a religião deveria ser tirada do âmbito público, se tornou algo bastante agressivo para todos aqueles que assumem proposições religiosas, Tem uma visão de mundo religiosa no sentido de adotar as escrituras ou qualquer outro livro religioso. Pois bem, ocorre que quando a gente volta na história, a gente encontra, pelo menos em Calvino, ontem foi o dia comemorado da Reforma Protestante,
de que é um marco na história da humanidade e de uma revolução, digamos assim, na forma de enxergar a Bíblia e aplicá-la para a realidade religiosa e eclesiástica. Ocorre que Calvino, a gente vai desdobrar o pensamento dele no que diz respeito à resistência ao Estado na semana que vem. Ele não desenvolveu um sistema, digamos assim, para uma abordagem política. Na verdade, o sistema calvinista, ele era um pastor, né, eminentemente, então ele estava mais preocupado em interpretar as escrituras e aplicar questões da igreja. Mas seus seguidores, ou pelo menos alguns deles, um destaque aqui para Johannes Althusius, desenvolveu um sistema político, né, teórico político comunitário para o bem comum da sociedade. Então, no século seguinte à morte de Calvino, já no começo do século XVII, havia entre muitos cristãos calvinistas a preocupação de desenvolver, a partir das escrituras, uma visão política, né, da realidade social. Então, Johannes Althusius, ele começa a desenvolver essa doutrina, que é uma doutrina que ele chama de simbiose, né, uma simbiose política, que ele enxerga a sociedade como sendo composta por vários agrupamentos de esferas sociais que devem tentar, que a política deve tentar fazer com que elas possam estar em coesão, né, uma incoerência entre si, para que haja a busca do bem comum. Então, ele faz essa defesa, né, dessa simbiose comunitária, bastante preocupado com as comunidades e com a capacidade que as comunidades têm de promover o bem comum para os indivíduos e para a sociedade. Então, ele se preocupa, né, com instituições intermediárias. O que são essas instituições intermediárias? São, de forma bem exemplificativa, igrejas, associações, clubes, sindicatos e várias outras entidades que nós temos entre o Estado e o indivíduo. Então, as instituições intermediárias são aquelas instituições que são caracterizadas por algumas finalidades em comum. Por exemplo, a igreja é caracterizada pela pregação do Evangelho. E um grupo de pessoas se reúne naquela comunidade com o fim de escutar e pregar e comunicar o Evangelho entre si. Um clube, por exemplo, um clube de lazer, ele é preocupado eminentemente com o lazer dos seus associados. Ou seja, nós temos na sociedade uma série de instituições intermediárias que se colocam entre o Estado e o indivíduo, que fazem com que os indivíduos procurem em comum com outros indivíduos algumas afinidades para que possam cooperar para determinados fins. Então, Althusius, ele propõe, né, a se preocupar de forma ainda bem embrionária como a política deveria se preocupar em trazer uma coerência entre essas esferas, entre essas instituições, para que de fato houvesse o bem comum da sociedade como um todo e o bem dos indivíduos. Então, isso já no século XVII. Mas aí houve, né, todo um processo do iluminismo, a igreja, em certo sentido, se recuou. Mas aí, quando no final do século XIX, começo do século XX, na Holanda surge um movimento chamado neocalvinista, que é formado por um grupo de cristãos que volta às origens de Calvino e tenta pensar para o seu contexto imediato como seria uma visão cristã de mundo, né, que poderia compatibilizar a pluralidade social, isto é, uma visão de mundo que pudesse dizer o seguinte: nós não vamos impor o cristianismo sobre as outras pessoas que discordam dele. Nós vamos preservar as diferenças entre as pessoas, mas nós vamos trazer a fé cristã, né, as implicações da fé cristã para o bem de todas as pessoas. Então, o líder principal desse movimento, chamado neocalvinista, foi o pastor, né, ele era pastor, o Abraham Kuyper. Bom, ele se converteu, ele se tornou pastor, ele era liberal, não acreditava na Bíblia como sendo errante, mas aí quando ele se tornou pastor, a igreja dele orou por ele e ele foi convertido. Então, os irmãos foram instrumentos de Deus para converter o pastor, né? E aí o Abraham Kuyper, ele começa a pensar como a Bíblia o cristianismo poderia ter várias implicações para todas as esferas da sociedade. E ele formula uma teoria chamada teoria de soberania das esferas. Então, ele escreveu muito, né? Desenvolveu, em certo sentido, bastante essa perspectiva, deu palestra nos Estados Unidos, enfim, viajou o mundo. E o importante é que ele chegou, de forma bem prática, ele chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, né, entre 1901 e 1905. Então, nós tivemos um pastor que deixou o pastorado, se tornou político, né, um dos principais políticos de sua época, e se tornou primeiro-ministro da Holanda. Então, na Holanda, diga-se de passagem, vários partidos políticos são
cristãos, né? Tem uma influência muito forte cristã, né? E que tenta pensar no bem comum de todos. Bom, de toda forma, ele formulou essa teoria da soberania das esferas em que ele afirmava que Deus é a fonte de toda autoridade. E a autoridade de cada esfera vem de Deus. Então, a autoridade da igreja vem de Deus. A autoridade do Estado vem de Deus. A autoridade das empresas vem de Deus. Em sua respectiva esfera de competência. Então, o Kuyper aqui estava discordando daquela doutrina católico-romana que dizia que o Estado deveria se colocar sob a ingerência, né, ou a orientação da igreja, e a igreja só se submetia a Deus e não ao Estado. E o Estado, de forma subsidiária, poderia ajudar as outras esferas que precisassem. Então, Abraham Kuyper, ele discorda disso e vai dizer, na verdade, nem o Estado está sobre a igreja, né? Sobre no sentido assim, de se colocar como sendo um ente ou uma esfera superior à igreja, né? Na verdade, todas estão no mesmo patamar e todas estão ligadas a Deus, e é Deus que estabelece a sua soberania e deriva a sua autoridade sobre aquelas esferas. Mas essas esferas só têm autoridade nas suas áreas de competência. Então, por exemplo, a igreja não deve atuar no sentido de fazer com que tomar as prerrogativas do Estado, por exemplo. Nem vice-versa, o Estado não deve atuar e tomar as prerrogativas da igreja. Então, cada esfera tem uma área própria de responsabilidade que deriva diretamente de Deus, né? O Estado pode interferir nas esferas quando entram em conflito entre si para defender os mais frágeis e para cobrar os tributos. Então, algo importante aqui é que o Kuyper, ele entendia sim que o Estado, quando as esferas entram em colisão, né, em rota de colisão por algum problema, o Estado, sim, ele pode agir no sentido de interferir e trazer alguma instabilidade. Então, o Estado, ele de fato age como árbitro dentro das esferas. Mas ele não é superior às esferas da sociedade. Por quê? Porque ele tem competências diferentes das outras esferas. O que qualifica a esfera do Estado? É aquilo que a gente já falou semana passada, a retribuição. É dar aos bons aquilo que é bom, aquilo que de fato é adequada, a retribuição por seus atos bons, e dar aos maus aquilo que de fato lhe compete, que é a punição. Então o Estado, ele tem essa prerrogativa, essa necessidade de enxergar e atribuir a cada um o que é devidamente seu. Tem uma imagem aqui que eu coloquei nos slides, essa que está passando aí, que nós temos uma ilustração do que seria essa teoria da soberania das esferas, né? Deus lá em cima e esses vários fios ligando as várias esferas da sociedade. Por quê? Isso é importante. Porque um verdadeiro calvinista reformado, né? Que palavra tão na moda hoje em dia, o que marca um reformado de fato? É a capacidade de entender que Deus é soberano sobre tudo, né? E é isso que distingue Calvino de Lutero. Lutero era muito preocupado com a questão da graça e Calvino era eminentemente preocupado com a soberania de Deus, né? Primordialmente preocupado com a soberania de Deus sobre toda a vida, toda a realidade, toda a estrutura social. E os neocalvinistas resgatam isso e afirmam, né, que Deus, ele é soberano e que mesmo um governante que não reconheça a soberania de Deus, o cristão tem que saber que Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas, sobre todas as esferas da sociedade. E aí o que acontece? O Kuyper, ele meio que desenvolve isso, mas ele não aprofunda os detalhes dessa teoria da soberania das esferas, porque lhe faltava uma perspectiva mais filosófica. Então, Kuyper, ele era muito prático também. Então, apesar de ele ter desenvolvido isso de forma bastante importante, né, porque alguns autores anteriores a ele já tinham falado sobre isso, mas ele que dá uma conotação eminentemente cristã a essa noção de soberania das esferas, o seu sucessor, que era um filósofo chamado Hermann Dover, que desenvolve uma estrutura das esferas de forma bem mais clara, né? E aqui a gente não vai ter tempo, porque ele trabalha com a noção de filosofia da ideia cosmonômica. Então a gente precisaria de muito tempo para estudar a filosofia da ideia cosmonômica do Dover, para poder entender como é que ele chega à sua formulação política, né? Mas o que nos é importante hoje é entender o seguinte, que Dover, desenvolvendo o pensamento do Kuyper, essa noção da soberania das esferas,
ele vai dizer o seguinte, que é preciso que a gente entenda que a sociedade ela é composta por várias esferas sociais que devem ser entrelaçadas. Então, Doiver ele afirma o seguinte, Deus, quando criou todas as coisas, ele não fez as coisas de forma desordenada. Eu dou uma ordenação para a igreja, para que a igreja faça a pregação do evangelho e haja o cultivo da fé. Eu dou uma ordenação para as associações com seus determinados fins, como por exemplo uma associação para o fim do lazer, um clube, uma associação para a ajuda dos mais necessitados e assim sucessivamente. E Deus não foi respingando nas esferas sociais, né, na realidade que Deus criou, Deus não foi respingando de qualquer jeito as coisas. Cada coisa que Deus colocou dentro da sociedade tem a sua finalidade, tem a sua competência. E isso deve ser feito de forma harmônica. O que eu estou querendo afirmar para os irmãos? Que se nós voltássemos para Gênesis e supuséssemos que Adão e Eva não tivessem caído no pecado, nós afirmaríamos que no curso de desenvolvimento da história que Deus criou, à medida em que Adão e Eva e seus filhos fossem se desenvolvendo, eles começariam a criar várias instituições e várias esferas para seus determinados fins. E essas coisas estariam de forma harmônica. Mas nós sabemos que existe o pecado e que as esferas que Deus colocou na sociedade, com as suas respectivas competências, entram em colisão ou elas têm vários problemas. Então, na história da igreja, a gente já viu que houve vários momentos em que a igreja usou o Estado, né, para os seus fins, assim como o Estado usou a igreja, ou se colocou sobre a igreja, ou quis dizer o que a igreja deveria pregar ou não, e assim sucessivamente. Então, nós temos, por conta do pecado, na história, uma série de momentos em que as várias esferas sociais elas entram em rota de colisão em vários problemas. Então, por exemplo, um partido político pode se tornar uma empresa, né? Como é que ele faz isso, né? Aqueles seus associados, aquele partido, aqueles partidários, né? daquele pensamento, pensam em se eleger no Estado, né? Conseguir os cargos públicos do Estado e usar o Estado para o bem, né? O financeiro, o usufruto daqueles que são do partido, por exemplo. Então, isso é uma distorção de uma esfera. Uma igreja, por exemplo, ela pode começar a ser utilizada com um pensamento empresarial. Como é que eu crio, por exemplo, ritos e determinados bens, como, por exemplo, ungir isso aqui, ungir aquilo ali, para poder vender, ou aquela determinada água que eu peguei no Rio de Jordão, não sei o que, para poder vender. Então, a lógica empresarial entra na estrutura da igreja e começa a nortear a igreja. E isso aí, às vezes, as pessoas no dia a dia, elas olham assim e dizem assim, olha, como é que pode tal igreja fazer isso? Isso é uma lógica de empresário, isso é uma lógica de lucro. O que a gente está percebendo? A gente está percebendo, no nosso dia a dia, que houve uma distorção daquela esfera. E é isso que o Doiver está chamando a atenção, que no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né, algo que ele chama de experiência ingênua, né, ou seja, numa experiência não refletida teoricamente, nós observamos as esferas sociais e quando vemos, por exemplo, a igreja tentando usar o Estado, ou o Estado tentando usar a igreja, ou enfim, esses exemplos que eu disse, né, uma igreja sendo orientada no sentido empresarial, nós dizemos o seguinte, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Deus, ele permitiu, né, ele possibilitou que a gente pudesse observar a realidade e ver o seguinte, quando uma esfera toma uma competência que não lhe é própria, ela distorce a realidade que Deus criou. E nós aí temos problemas, né? Nós temos uma série de problemas quando isso acontece. Por exemplo, né, a gente teve vários casos aí do Estado sendo utilizado para usar empresas, né, o que caracteriza a empresa? É a busca do lucro. Então, o Estado sendo usado para usar empresas para poder determinados políticos serem beneficiados financeiramente. Então, nós temos uma corrupção, né, a gente chama de corrupção. E isso é o quê? Uma distorção daquela esfera do uso do Estado para o seu determinado fim. Então, na verdade, meus irmãos, numa perspectiva cristã, nós deveríamos buscar retomar essa noção criacional, né, em que Deus é soberano e que Ele estabeleceu várias esferas na sociedade, em uma sociedade complexa, né, que ao longo da história foi se desenvolvendo e foi desenvolvendo as novas competências e preocupações e necessidades. Então, Doiver desenvolveu isso, né, como eu já falei, o Kuyper começa esse desenvolvimento de forma mais
robusta. Depois nós temos Doiver desenvolvendo isso de forma mais profunda. E o que é importante tudo isso? Adianta eu ter ter uma sociedade com várias esferas sociais que estão desconectadas ou que cada uma tenta buscar só seu interesse em detrimento da outra? Não. Porque se eu tiver uma sociedade assim, eu tenho uma sociedade extremamente desarranjada. O que uma visão cristã vai dizer? Eu reconheço que a sociedade tem várias demandas e que as pessoas são diferentes e que elas têm preocupações distintas que fazem com que elas abram determinadas esferas distintas. Mas eu, como cristão, também tenho que entender que isso deve ser, a política deve agir para tentar coordenar essas esferas. E aí o Doiver chama isso de conjunto encáptico, né? Um termo complicado, mas o que ele quer dizer? Que a sociedade está entrelaçada necessariamente. A igreja, apesar de ser uma esfera soberana, né, porque ela deriva a sua soberania de Deus, naquilo que lhe diz respeito, na sua competência, ela não pode ser dissociada ou separada do Estado, ou das outras associações, da educação, das escolas, e assim sucessivamente. Porque você e eu, nós participamos dessas esferas sociais e vamos de uma a outra. Por exemplo, você está aqui hoje na igreja com a finalidade de adorar a Deus e amanhã você está no seu trabalho, se for uma empresa, ajudando na busca daquela empresa do lucro. E assim sucessivamente. Então, o indivíduo ele participa das várias esferas e ele acaba perpassando com vários interesses numa sociedade complexa as várias esferas e competências que são comuns àquele determinado grupo que caracteriza aquela esfera. E o que é importante? O que a política, uma política cristã, uma visão cristã de política deveria pensar? Como eu faço para coordenar essas esferas da melhor maneira possível? Para que haja o florescimento da sociedade e o melhor para todos os indivíduos, certo? Sempre pensando nisso, uma política cristã está preocupada com o melhor para todos os indivíduos. Então, o Doiver ele propõe, né, que é necessário que haja união, confiança, reciprocidade e cooperação entre os indivíduos e entre as esferas. Bom, vamos aplicar isso aqui que a gente já falou, a gente falou de forma teórica, vamos pensar algumas implicações em relação a isso. Em primeiro lugar, não há nenhum partido ou projeto de poder, pelo menos no Brasil, né, hoje em dia, que se preocupe com isso aqui ou tenha uma visão como essa. Além disso, quase nenhum cristão tem uma visão da necessidade que a gente tem de se preocupar com as comunidades. Veja que a gente teve um período da história em que determinadas ideologias estavam extremamente preocupadas com a sociedade como um todo, né? Então, como é que eu faço para pensar a sociedade como um todo? Nós temos um socialismo. Já outras ideologias têm uma preocupação exclusiva com os indivíduos, né? Então, você tem o liberalismo, né? E assim sucessivamente. Então, cada ideologia ela tem um aspecto de preocupação que norteia tudo mais. Em uma visão cristã, meus irmãos, nós devemos ter uma preocupação que a gente possa, de forma a mais abrangente possível, observar a sociedade para que haja o maior benefício para o maior número de pessoas. E que elas participem das comunidades e busquem os seus interesses e possam poder, dentro de uma sociedade coordenada, tentar alcançá-los, né? Bom, isso seria, né, aí de uma perspectiva neocalvinista, em linhas gerais, uma visão cristã sobre a política moderna. Então, o fundamento religioso humanista, que a gente já falou, dos polos políticos modernos, não possibilita que o cristão se identifique como de direita ou de esquerda. Então, direita e de esquerda, como eu já falei, são sinal de trânsito, né? Eles não podem identificar o cristão. Direita e esquerda são termos marcados ao longo da história. Quando alguém fala assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, ela tem que dizer o que é, em que momento ela está, em que país ela está, porque não existe algo de direita ou de esquerda universal, né? Ao longo da história teve várias mudanças em relação a isso, com várias ênfases. Os seus dois âmbitos, né, os dois lados têm ênfases pecaminosas, antibíblicas, que fazem com que o cristão não possa ser identificado como de direita ou de esquerda. À medida que o cristão ele compra essa coisa de eu sou automaticamente ligado à direita ou à esquerda, eu não posso julgar o coração, mas ele está se colocando numa situação que ele pode estar entregando seu coração aos falsos ídolos modernos, porque a direita e a esquerda acredita tanto na política que acha que determinado partido ou projeto de poder pode redimir a sociedade e torná-la mais próxima de um céu, né, proposto. Além disso, o cristão deve fugir
dos reducionismos da política moderna e guardar seu coração dos falsos ídolos. Isso é o problema das ideologias, né? O que é a ideologia, né? Ela é aquele sistema de pensamento que se oferece uma interpretação sobre a realidade, em que alguma coisa ou algumas poucas coisas norteiam toda aquele sistema de pensamento. Então, nós temos no socialismo, né, no marxismo pelo menos, algo muito preocupado com a questão econômica, né? Como os indivíduos são marcados ou são a sua vida, a sua forma de enxergar o mundo deriva do processo histórico-econômico, do desenvolvimento histórico do capital, né? Você tem no liberalismo como uma preocupação excessiva em relação aos indivíduos, mas não há ênfase muitas vezes em relação às comunidades, e assim sucessivamente. Então, cada ideologia tem as suas preocupações específicas e que fazem com que as outras determinadas coisas sejam de fato esquecidas. Então nós temos, por exemplo, o conservadorismo, uma preocupação às vezes exacerbada quanto à tradição, que faz com que alguns se tornem contrários a mudanças ou qualquer tipo de mudança ou reforma que seja necessária para aquela sociedade. Então, na verdade, meus irmãos, nenhuma ideologia pode ser associada ao cristianismo, nenhum cristão que conheça as escrituras e conheça de fato a ideologia, ele pode se associar a qualquer ideologia política moderna. São formas de idolatrias, né? As ideologias. Bom, seguindo, nós precisamos de uma visão de justiça complexa da realidade social, com diferentes princípios para as diferentes esferas. Isso aqui é importante. O que de tudo isso que eu falei, dessas diferentes esferas da sociedade, dadas por Deus para o homem, para o ser humano na sociedade, o que isso implica na prática? Implica que eu e você se preocupe com aspectos de justiça específicos para cada sociedade. Então, para cada esfera. Então, o que caracteriza a relação do Estado, por exemplo, com o indivíduo? Eu vou dar um exemplo aqui, que faz um determinado bem para a sociedade. O Estado, ele deveria fazer o quê? Então, eu tenho que pensar em uma justiça, nesse momento, que possa ser aplicada a essa relação entre o Estado e o indivíduo, em determinada esfera. Então, o indivíduo faz, por exemplo, algo bom, o Estado retribui a ele, dando-lhe um determinado reconhecimento público, uma honraria, por exemplo. Agora, por exemplo, um indivíduo que tem muito dinheiro, ele pode receber uma honraria do Estado? Não, porque você teria uma distorção da justiça. O que é importante em relação a isso? E tem muitos autores, né, muitos pensadores refletindo sobre isso, que cada esfera da sociedade tem preocupações específicas, competências específicas, que há necessidade de que a gente pense em uma justiça complexa. O que é bom para, às vezes, o que é bom para uma determinada esfera, não é bom para outra esfera. E assim sucessivamente. E o que fazem as ideologias? As ideologias dizem assim, olha, isso aqui, só isso aqui é bom para todo mundo. E aí você esquece da pluralidade da sociedade, das várias formas que nós temos nas esferas, e faz com que a ideologia muitas vezes se torne totalitária em sua aplicabilidade nas sociedades. Então, meus irmãos, bom, eu não sei se vocês já escutaram sobre isso antes, talvez seja muito novo, mas meu ponto aqui é a necessidade que nós temos em pensar de que um Deus que é soberano, né, que é complexo, digamos assim, né? Ele comunica isso à sua criação, e que a gente não pode adotar nenhuma ideologia e projeto de poder que se prontifica a resolver todos os problemas da sociedade com uma lapada só, né? Isso não é possível. Nós precisamos entender que cada esfera tem seus princípios de justiça específicos. Então nós precisamos de uma visão comunitária da sociedade. O que nos ensina uma visão mais socialista da sociedade? Se preocupe com o todo. Então você não se preocupa com o indivíduo. Você restringe a liberdade do indivíduo para que o todo seja beneficiado. E aí você tem um tremendo de um problema. Por exemplo, em sociedades... você pega aí o comunismo na União Soviética, a tentativa de aplicar o comunismo, né, o socialismo na União Soviética, fez com que a sociedade toda ficasse pobre, miserável e os indivíduos sem liberdade. Por outro lado, nós temos um grande problema no Ocidente de que há uma preocupação tão grande na liberdade do indivíduo que a gente chega ao ponto de esquecer a necessidade que nós temos da comunidade e pensar na sociedade. Então, por exemplo, quando alguém fala hoje em dia na nossa sociedade sobre sacrifício, a necessidade de nós nos sacrificarmos usando uma máscara pelo bem do outro, alguém diz assim, de forma nenhuma. Não, tomar uma vacina, né, que seja comprovadamente, de forma nenhuma. Por quê? Porque não há
o indivíduo ele é tão soberano, tão absoluto na nossa sociedade, que não há nenhum tipo de preocupação sacrificial em prol das outras pessoas, das outras esferas. Então, o que nós temos em relação a isso? Quando nós elevamos demais a sociedade ou os indivíduos, nós esquecemos de que há muitas coisas de uma sociedade que são importantes e necessárias para serem preservadas. E que se a gente tivesse uma ênfase mais comunitária na sociedade, isso poderia ser mais adequado. Porque, no fim das contas, quem ajuda o indivíduo na necessidade específica é uma comunidade que se prontifique, um grupo de pessoas pequenas que se prontifique a estar ali. Né? E é isso que gera aquilo que são as competências morais, né? Essa ligação moral que você tem, esse ímpeto de você se inclinar pela necessidade e se preocupar com o outro. Então, quando alguém muitas vezes diz assim, eu sou um socialista, eu quero que isso aqui fique bem para o bem de todos. Então, ele muitas vezes é uma pessoa que quer o bem para todo mundo, mas que não consegue fazer o bem para quem está do seu lado. Né? Então, isso é muito preocupante e isso deve ser rejeitado de uma perspectiva cristã. Vamos seguir. Ano passado nós tivemos a publicação de um texto de um autor que era foi ex-senador, que é neocalvinista na Holanda, né? Ele veio aqui até o Brasil, do Roel Kuiper, que ele desenvolveu ainda um pouco mais uma perspectiva cristã no que diz respeito a essa preocupação em relação às comunidades. Então ele escreveu esse livro chamado Capital Moral, em que ele trabalha com esse conceito de capital moral, em que ele quer dizer o seguinte: a capacidade individual e coletiva de estar junto ao próximo e ao mundo de uma forma preocupada. Então, o que uma visão cristã política se propõe, né? Se propõe a preservar as várias comunidades, as várias esferas da sociedade, de forma que os indivíduos que participam dessas esferas se preocupem com o outro. Percebe como isso é diferente? O indivíduo ele não está preocupado em revolucionar a sociedade como um todo de uma vez. O indivíduo não está preocupado apenas com a sua vida. O indivíduo está preocupado pelo menos com aqueles que ele pode poder estender a sua mão e fazer o bem, certo? Então, isso cria o quê? Isso cria comprometimento comunitário entre as pessoas dentro daquelas esferas sociais, e isso cria inclinações morais de você estender a mão e ser sacrificial em prol dos outros. Então, e aí o Roel Kuiper trabalha como é que o Estado pode ajudar nesse sentido, como é que a igreja pode ajudar nesse sentido, como é que as esferas da sociedade como um todo pode ajudar nesse sentido de promover essa relação moral estreita, né, de comprometimento mútuo entre os indivíduos e entre as comunidades. Então, o Roel Kuiper diz que é preciso estabelecer relações morais substanciais que capacitem a criação e fortalecimento de vínculos, né, entre as comunidades. E aí ele define uma ética solidária, que possibilite mais confiança interpessoal e interinstitucional. Meus irmãos, escutem bem o que eu vou dizer. A gente chegou, digamos assim, num ponto de ruptura, ou pelo menos a gente já está chegando no ponto de ruptura de uma perspectiva liberal sobre a vida, em que o indivíduo é absoluto. Então, a sociedade, meus irmãos, em que nós vivemos, ela está absolutamente fragmentada, sem possibilidade de diálogo hoje em dia. O que sobra, então? Briga pelo poder. Então, sobra políticos de A ou B que estão brigando pelo poder, que implantar seu projeto de poder sobre todos aqueles que discordem. Muito simples. Não, é a ideia de passar o rodo por cima de quem discorde. Aí a democracia, isso é o quê? Uma distorção da democracia. Porque a democracia, ela deveria ser qualificada pela moral. E a moral, aí, no reconhecimento da diferença entre as pessoas e no respeito. Isso se chama liberdade de expressão. É isso que fundamenta a possibilidade de eu discordar no cenário público de determinada coisa. Mas hoje em dia nós não podemos discordar. Por quê? Porque o indivíduo é absoluto, alguém vai ser atingido. E aí o que eu faço? Então não posso discordar, eu espero que alguém implante uma visão de mundo mais ou menos semelhante a mim e passe o rodo quem discorda de mim. Então a sociedade hoje em dia virou briga pelo poder, simplesmente. Tem como mudar isso? Talvez em décadas, né, com uma visão mais adequada sobre a vida. Uma visão que se preocupe em preservar a pluralidade dos indivíduos, mas criar a possibilidade de pontes e não de muros a vida toda. Porque a política de hoje é para criar muros.
né, entre os indivíduos. Ela não cria mais, ela não cria pontes. Não cria. É muro por cima de muro. E cada partido cria os seus muros específicos para proteger os seus, em detrimento dos outros, e passa o rodo nos outros. E por que a gente não se destruiu ainda? Porque ainda tem instituições que estão sendo levadas, e muitas vezes cooptadas, para levar a sociedade ao ponto de ruptura total. A gente vê nos Estados Unidos hoje pessoas armadas até os dentes para protestar, dizer que eu queria determinado direito, mas eu estou com a arma na mão. Porque se aparecer alguém que discorda, eu dou um tiro. Olha só. Então, assim, infelizmente, a política que nós temos de direita ou de esquerda, é a mesma coisa, nesse sentido, com pautas diferentes e ênfases diferentes. Somente as ênfases são diferentes. Mas a perspectiva de mundo é a mesma. Deus não existe. O que existe é uma briga pelo poder. E meu partido, se ele ganhar, meu amigo, eu prometo que eu vou passar o rodo em todos os conservadores. Eu prometo que eu vou passar o rodo em todos os progressistas. E é isso. E aí, na nossa vida cotidiana, do dia a dia, das nossas preocupações, nós não temos, muitas vezes, a capacidade de nos importar em ouvir ou se aproximar, né, com preocupação em relação ao outro. Então nós precisamos, meus irmãos, de uma perspectiva diferente em relação a esse mundo em que vivemos, né? E aí, bom, já terminando, um pastor norte-americano escreveu algo interessante, né? De que nós precisamos de uma teologia pública, uma teologia que tenha um impacto público. Pense como a fé cristã pode ser aplicada no cenário público, para o bem comum, para o bem de todos, e não somente de determinados indivíduos, não somente de determinadas comunidades. Então a política deveria, né, uma perspectiva cristã, buscar o bem de todos, ter uma teologia pública que pudesse ser aplicada para o bem máximo da sociedade. Isso implica preservar a pluralidade, ter uma visão de comunidade da sociedade e ter uma noção de capital moral, né, como eu já falei, esses vínculos de preocupação com aqueles que nos são próximos. Por fim, nenhuma crítica cristã ela pode ser total, porque apesar de a gente identificar esses problemas e querer mudanças em determinados sentidos, nós temos de reconhecer que nós temos que votar hoje. Nós não vamos votar daqui a 40, 50 anos. Então, nós precisamos ter uma crítica cristã que ela não seja de fato total e absoluta, que encontre pontos de contatos e que a gente possa de fato tentar agir no cenário público para tentar melhorar o máximo possível dentro daquilo que Deus nos deu. Sabendo, meus irmãos, que a gente não vai trazer o shalom de Deus para cá, né? O shalom de Deus completo, né? A paz divina completa e total, só no novo céu e na nova terra. A gente só se esforça para ter o melhor, né, possível dentro da nossa realidade que estamos. Além disso, nós devemos reconciliar, reconhecer a convergência penúltima, até mesmo onde a divergência é a última. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós precisaremos, no cenário público, concordar, né, ou fazer uma certa cobeligerância, né, com aqueles que, mesmo que discordem com a gente, nos vários aspectos importantes, nos aspectos últimos sobre a vida, né, aqueles aspectos fundamentais sobre a vida, pelo menos nos aspectos mais inferiores ou menos fundamentais, a gente possa encontrar pontos de contato para poder votar daqui a uns 15 dias, mais ou menos, na nossa eleição, ou para poder, de fato, agir pressionando, né, ou interferindo na esfera pública, na opinião pública. Nós não podemos perder a escatologia, pois é preciso cultivar uma sensibilidade teológica. Então, a escatologia, nesse sentido, é muito importante para a gente saber o que vai acontecer, o que deveria ser, né, para que oriente a nossa forma de enxergar o mundo na política dos dias de hoje. E a religião, nesse sentido, direciona as decisões políticas, né? Então não existe política, não existe Estado, não existe nada neutro nesse mundo, né? Nós temos comprometimentos fundamentais que devem orientar a nossa atuação política. Por isso que, bom, isso que eu fiz hoje foi tentar apresentar uma perspectiva, né, cristã sobre a política moderna. Como é que a gente poderia pensar, refletir os nossos problemas e propor uma visão alternativa para aquilo que tem sido dito das ideologias políticas. Ok? Termino por aqui, eu falo demais.